Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Física Wesley. Na aula de hoje vamos corrigir as questões 6, 7 e 8 que eu passei para vocês em aulas passadas. Então a questão 6 fala o seguinte: um corpo eletricamente neutro perde 2 vezes 10 a quinta elétrons e torna-se carregado. Qual a carga desse corpo após perder esses elétrons? E aqui ele dá um dado, que a carga elementar é igual a mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse é o valor do Ezinho que eu falei para vocês quando eu expliquei essa matéria. Então aqui ele quer saber qual é o valor da carga desse corpo, tá bom? Primeiramente eu vou anotar o primeiro dado que ele deu aqui para a gente, que é o número de elétrons que ele perdeu, tá? Que é o valor de N. O número de elétrons que ele perdeu, ele fala que é 2 vezes 10 elevado a 5 elétrons, tá? Então esse aqui é o número de elétrons que foram perdidos, tá? E se esse corpo perdeu elétrons, a gente já sabe que ele fica eletricamente positivo, positivamente carregado. Então para calcular a carga desse corpo, a gente vai usar a nossa equação aqui, que é igual a N vezes Z, né? Esse Q é a nossa carga, N o número de elétrons que foram perdidos ou que esse corpo ganhou, e esse Ezinho aqui é a carga elétrica elementar, tá bom? O exercício fala que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o valor de Q vai ser igual, no lugar do N, a gente substitui 2 vezes 10 elevado a 5, vezes, no lugar do Ezinho, a gente coloca 1,6 vezes 10 a menos 19, que é o valor da nossa carga elétrica elementar. Então, o valor de Q é igual... Aqui a gente faz 2 vezes 1,6, isso aqui vai dar 3,2, vezes... Aqui a gente tem uma multiplicação de potências com bases iguais. Então, eu expliquei isso para vocês em uma aula, a gente conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. Então, aqui vai ficar 5, vou fazer passo a passo aqui, 5 mais menos 19, tá? Esse menos 19, o sinal de menos é o do expoente aqui, tá? Então, aqui vai ficar Q é igual a 3,2 vezes 10, mais com menos dá menos, e 5 menos 19, isso aqui dá menos 14, tá? A unidade de carga é o coulomb. Então, a nossa carga desse corpo é igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 14 coulombs. Esse é o valor da carga elétrica que esse corpo adquiriu, beleza? A outra questão aqui é a número 7. A número 7 fala o seguinte: um corpo originalmente neutro perde elétrons e passa a apresentar uma carga de 2 vezes 10 a 7 coulombs. Quantos elétrons foram perdidos por esse corpo? Agora, gente, é o seguinte, o exercício deu para a gente o valor da carga. Então, ele fala para a gente que a carga Q é igual a 2 vezes 10 elevado a 7 coulombs. E o que ele quer saber é o número de elétrons que foram perdidos, tá? É o nosso N. Então, novamente, a gente vai usar a nossa equação, que é igual a N vezes E. Só que presta atenção, que agora o que a gente quer encontrar é o valor de N, tá bom? Essa carga aqui, ele já deu pra gente, que é 2 vezes 10 a 7. Então, no lugar do que? Vou substituir aqui, 2 vezes 10 elevado a 7, isso é igual a N, que é o que eu quero descobrir, e o Ezinho é a constante, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Esse 1,6 vezes 10 a menos 19, ele está aqui multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, aqui vai ficar 2 vezes 10 elevado a 7, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso aqui é igual ao nosso número de elétrons que foram perdidos. Agora, vou fazer aqui a divisão, certo? O valor de N vai ser igual. Primeiro, vou dividir 2 por 1,6.
2 dividido por 1,6 dá 1,25 vezes 10. Aqui a gente tem uma divisão de potência de mesma base. Então a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então aqui vai ficar 10 elevado a 7 menos, que é da operação, menos 19, tá? Então esse menos aqui é da operação e esse outro menos é o do número que estava aqui no expoente, certo? Então aqui vai ficar n igual a 1,25 vezes 10, menos com menos dá mais. Então aqui vai ficar 7 mais 19. 7 mais 19 dá 26, tá? Então o nosso número de elétrons, que nesse caso aqui foram perdidos, é igual a 1,25 vezes 10 elevado a 26 elétrons, tá? Esse é o número de elétrons que foram perdidos, certo? E aqui a nossa resposta é a letra A, né? Letra A. Eu não falei a resposta da número 6, mas a número 6 também, a gente tem 3,2 vezes 10 a menos 14, e a resposta também é a letra A, tá bom? A última questão que a gente tem aqui para fazer é a questão de número 8. A questão número 8 fala o seguinte: a carga elétrica do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19, e a do próton é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A quantidade total de carga elétrica resultante presente na espécie química representada por o cálcio, né? Isso aqui é o elemento cálcio, cálcio 2+, é igual a... Então, pessoal, esse cálcio aqui, a gente tem o elemento cálcio, né? O elemento cálcio, ele tem esse 2+ aqui em cima. Esse 2+ quer dizer que esse corpo, ele tem 2 unidades de carga elementar positiva, tá? Então, esse 2+ aqui, ele vai indicar o número de elétrons que foram perdidos nesse corpo, tá? Nesse elemento químico, beleza? Então, para eu saber qual que é a quantidade de carga que esse corpo apresenta, eu vou usar a mesma equação que a gente tem aqui, que é igual a N vezes E, beleza? Esse N aqui vai ser 2, tá bom? Porque esse 2+ aqui do cálcio significa que ele tem 2 cargas elementares positivas, né? O que significa dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, no lugar do N, a gente vai colocar um 2. E esse Ezinho aqui, a gente vai colocar a carga elétrica elementar. Só que essa carga aqui ela vai ser positiva, certo? Vou colocar um sinalzinho de mais aqui, só para isso ficar mais claro, mas não seria necessário, tá bom? Então, essa carga elétrica elementar aqui, ela vai ser positiva, tá bom? Então, o valor da nossa carga vai ficar Q igual a 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, tá bom? Você poderia fazer essa multiplicação aqui, isso aqui daria 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs, só que como o exercício não fez a multiplicação, também não tem necessidade de você fazer, tá bom? Porque dessa forma aqui que está escrito já dá o gabarito lá da questão, que é a nossa letra E, beleza? Então aqui é só relembrar lá as aulas de química, né? Que quando você tem esse número aqui em cima, aqui na direita, né, esse 2+ aqui, significa que aquele corpo ele tem 2 cargas elementares positivas, né? Significa dizer que ele perdeu 2 elétrons e está carregado positivamente, beleza? Bom, gente, então é isso, a nossa correção. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar uma mensagem. Até a próxima aula e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.